Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Aqui para mais uma entrevista do nosso canal. E hoje com a filósofa Márcia Tiburi, a quem eu dou bom dia e passo meus agradecimentos por ter dado esse espaço para a gente conversar. Márcia, seja bem-vinda. Prazer para mim, muito obrigada. Obrigada por esse momento. Estou muito contente de estar aqui. A Márcia está passando aqui por Teresina, pelo Piauí, em atividades relacionadas à política, à filosofia, ao pensamento que ela se dedica. Em uma palestra ontem, que a gente estava presente, ela chamou muito a atenção de quem estava na palestra para a questão do feminismo. Então, eu quero começar, Márcia, por esse assunto. Você dizia ontem mais ou menos o seguinte, se eu estiver errado você me corrige, mas que para uma sociedade que todos sonham melhor do que a que nós vivemos, é preciso se levar o feminismo a sério e é preciso uma mudança radical de comportamento de todos. Foi mais ou menos isso que você disse. Como é que você pensa essa nova sociedade? Então, a minha questão é pensar alternativas, porque essa é uma demanda coletiva hoje do campo progressista, dessa chamada esquerda, né, que é um problema. Você está contestando? Para todos nós, uma questão, um conceito a ser discutido. O que significa essa movimentação, se essa posição ainda é válida, enfim, o que ela tem para nos dizer. Então, pensando em alternativas, quando a gente vai na história, e acho que para todos nós que nos movemos segundo uma perspectiva teórica de materialismo histórico, né? Acho que algo que ainda faz sentido em termos de esquerda é pensar do ponto de vista de um materialismo histórico. Então, a gente vai avançando na história e às vezes a gente pode acelerar um pouco essa história. E se a gente pega, por exemplo, lá no século XIX, os comunistas e, sobretudo, a teoria comunista do Marx tinha uma perspectiva de que a gente alcançaria um estágio comunista, que nós superaríamos o capitalismo e atingiríamos esse comunismo. Ora, Marx falou também que o comunismo era um espectro que rondava a Europa e havia um medo em relação ao comunismo. E a gente sabe muito bem que esse comunismo do Marx era um comunismo utópico, sonhado, tinha algo também, evidentemente, de um desejo de que fosse científico, mas na verdade era um comunismo muito utópico, era uma certa idealização da sociedade que ele levantava assim nas suas teorizações e, claro, sabendo que era preciso compreender a estrutura do capitalismo como um sistema econômico, mas não só, porque era também um sistema ideológico, como ele muito percebeu muito bem. E, à medida que as coisas foram avançando, esse comunismo tão esperado pelo Marx, ele não se realizou. E houve momentos importantes, claro, no século XIX, no próprio século XX, em que se tentou construir, colocar em cena o que ele chamava então de ditadura do proletariado, que era o quê? O governo dos trabalhadores. Isso sim nós tivemos no Brasil. Eu acho que os governos do PT foram o que de mais próximo a gente conseguiu chegar de um governo dos trabalhadores. Lá pelas tantas do nosso processo histórico, nós começamos a falar, nós mulheres feministas, começamos a falar de um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras para sinalizar para um tipo de trabalho ocultado, apagado, e para personagens políticas que também tinham sido apagadas, rejeitadas, esquecidas no processo histórico, que são as mulheres. Então, encurtando um pouco a história, quero dizer, do meu ponto de vista, um novo espectro que ronda a América Latina e o mundo é o feminismo. E o feminismo vem a ser o avanço no contexto dessa história, desse avanço da própria história,
um avanço em relação ao próprio comunismo. Então, o comunismo, o desejo de comunismo avançando, ele se transforma em feminismo. Mas Marx não tinha condições de elaborar isso, embora ele tenha dado alguns sinais lá nos seus textos. Então, eu considero que hoje a gente precisa fazer essa aceleração histórica. E o feminismo tem avançado. As mulheres primeiro começaram se apropriando do termo feminista, não foram elas que inventaram, isso aí é um termo que já vinha lá dos comunistas utópicos, Fourier, por exemplo, lá no século XIX, que começou a falar do feminismo como uma luta pelos direitos das mulheres. E não foi ele também que inventou isso, na verdade é um nome super pejorativo e negativo, que é criado lá no meio da medicina do século XIX, para designar aqueles homens que teriam características físicas que os médicos da época associavam a mulheres. E aí, as mulheres que são as sufragistas vão lutar pelo voto e se apropriam desse termo. Muitas vezes essas mulheres são xingadas de feministas, como se fazia com os homens que lutavam pelos direitos das mulheres. E aí, a gente vai avançando e as mulheres vão ocupando espaço. E elas ocupam espaço desde uma Rosa Luxemburgo, uma Clara Zetkin, para falar de mulheres do nosso campo. E essas mulheres, a Clara Zetkin era mais preocupada em ser feminista e lutar pelos direitos das mulheres. A Rosa Luxemburgo tinha uma certa antipatia pelas sufragistas, porque ela queria fazer uma revolução. E para ela, a questão de gênero não estava colocada assim como a primeira questão. E, claro, eu acho também que não é a primeira questão no sentido abstrato, mas como eu entendo as mulheres? Eu entendo as mulheres como uma classe social trabalhadora, cujo trabalho muitas vezes é ocultado, apagado, menosprezado, e um trabalho que se dá lá fora da casa e um trabalho que se dá também dentro da casa. Mas com isso também muitas questões simbólicas e imaginárias vão sendo operadas, e as mulheres, a partir dos anos 40, com a Segunda Grande Guerra que aconteceu na Europa, que foi muito destrutiva, ali as mulheres também fizeram aquilo que as mulheres estão acostumadas a fazer no processo de evolução do patriarcado. Os homens vão fazer guerra, porque isso é um aspecto fundador da matriz de subjetivação masculina. Os homens querem fazer guerra, e fazem guerra e praticam violências múltiplas, nos mais diversos campos, sempre que podem, e o funcionamento da subjetivação masculina se dá pela competição, pela violência e pela guerra. Bom, e aí isso vira política. E as mulheres que são produzidas no cuidado, isso é evidente também, né? A matriz de subjetivação feminina é o cuidado, e isso deveria se transformar em forma de governo. Eu acho até que o presidente Lula intuitivamente sabe disso, em muitos aspectos, em muitas coisas que ele pensou em fazer no Brasil. Inclusive, ele tentou algumas vezes me convencer de que ele era um feminista, né? De que a Bolsa Família, por exemplo, tinha uma perspectiva de colocar as mulheres num lugar de poder, que era um poder econômico em relação àquele programa, àquela potência, né, de fazer uso de um dinheiro estatal para revolucionar a vida cotidiana, né, sabendo que as mulheres tinham que segurar o peso nas costas das suas famílias, né, que isso é uma questão muito comum no Brasil. Mas voltando, então eu considero que o feminismo hoje, ele pode ser seguido, levado a sério e turbinado como tecnologia política. E eu não digo como ideologia, porque eu acho que o feminismo é uma posição política supra-ideológica e que pode nos resgatar, pode unir as esquerdas, mas pode unir o campo progressista como um todo, pode nos unir, inclusive, inclusive pode melhorar a cabeça de muita gente que vive aí despolitizada. A direita brasileira pode ser feminista? Não, eu acho que a direita brasileira não pode ser feminista, mas ela pode, as mulheres perdidas que acham que são de direita e de extrema direita, quando elas perceberem que são pessoas que vivem numa posição subalternizada, secundária, e uma posição que é de exploração e de subalternização, que essas mulheres podem acabar criando uma consciência e evoluindo também na sua perspectiva. Acho que isso é possível.
acho muito difícil que os homens de direita e de extrema direita possam aderir a isso, porque aí eles perderiam o seu lugar de privilégio. Coisa que também pode ser difícil para os homens de esquerda, mas pelo menos os homens de esquerda têm um chamamento moral que é de bom tom seguir. Ontem, por exemplo, na minha fala, eu disse: os homens têm que nos apoiar. Isso seria um ato de coragem dos homens de esquerda, apoiarem as mulheres. E por quê? Como é que se dá esse apoio? Então, porque também quero dizer isso, não é tipo, os homens se retiram e as mulheres tomam o poder. Embora eu goste muito dessa perspectiva, pessoalmente, de um governo das feministas, mas eu acho que nós podemos fazer aquilo que eu chamo de feminismo dialógico. Então, podemos começar com uma paridade no poder. E certos partidos, o próprio PT tem isso como política e como perspectiva a ser implementada a cada dia. Então, as mulheres precisam de espaço. As feministas precisam de espaço. Ontem nós assistimos aqui no Brasil uma cena hedionda que fala muita coisa sobre o que é fazer política no Brasil, em termos de utilização pragmática da violência política de gênero. Um homem faz programaticamente, de maneira organizada, planejada, violência política de gênero. Quando, por exemplo, ele se refere a uma ministra de Estado, dizendo que ela, falando da sua educação, chamando ela de mal educada, dizendo que ela tem que se colocar no seu lugar e assim por diante. Então, obviamente, no caso da Marina Silva, ela está sendo perseguida, não é de hoje. Evidentemente, o convite para que ela estivesse no Senado ontem era um convite que tinha um objetivo de humilhá-la, de menosprezá-la e de fazer essa cena para prejudicar o seu trabalho justamente no Ministério. E então ela não se deixou abalar e ela apontou para a injustiça que ela mesma estava sofrendo. Ora, isso é uma cena típica, isso é o que acontece à luz do dia e às escuras, é o que acontece na frente das telas e atrás das telas, nos bastidores. As mulheres estão sofrendo aquele tipo de violência constantemente. Eu conheço muito e trabalho, entrevisto, tenho pesquisado muito as mulheres que trabalham no governo, as servidoras públicas. Eu tenho conhecido a competência técnica dessas mulheres. Ao mesmo tempo, a competência técnica, elas são convidadas para trabalhar, elas estão ocupando posições estratégicas importantes, mas muitas vezes elas não vêm a público e não vêm ocupar cargos de decisão. Então elas ficam no segundo, no terceiro, no quarto escalão, trabalhando, segurando o mundo nas costas, mas na hora de estar numa posição de poder em que está em jogo, então, a ocupação narcísica do poder, que os homens adoram ocupar, então elas não estão ali. E aí eu vou lembrar uma coisa para você, lá na Revolução Francesa, foi tão complicada também para as mulheres de esquerda. Em 1993, 5 anos depois, apareceu uma lei que colocava que se 5 mulheres estivessem juntas na rua, elas deveriam ser presas. Por quê? Porque igualdade, fraternidade. Os revolucionários, eles acreditavam que as mulheres juntas eram um perigo. E eles tinham já manipulado essa força das mulheres. As barricadas eram muitas vezes femininas, as mulheres que chegavam quebrando tudo, só que na hora de subir no púlpito e fazer o discurso de poder, aí um homem, ele subia e ele fazia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no teu raciocínio, que você falava de Marx e um pensamento que ele tinha sobre o comunismo. E aí depois você disse, a gente avança, e aí eu acho que o feminismo hoje é o que vai resolver isso. E eu te pergunto como, na prática, como é que isso se dá? São os movimentos feministas, as organizações, como é que isso poderia, ou está acontecendo, ou poderia acontecer na prática? Então, do meu ponto de vista, se a gente analisa essas posições, esses movimentos, essas teorias ali no materialismo histórico, então a gente
vê que há uma evolução do comunismo para o feminismo em termos de ideologia. Por quê? Em termos de ideologia, muito entre aspas, né? Sim. Quero dizer, uma outra filosofia. Porque o feminismo, ele envolve a chegada no poder e a chegada na luta, até, de mulheres que eram sujeitos, corpos que estavam fora do processo das lutas e fora, no jogo do poder, fora das instâncias de decisão. O Brasil, inclusive, tem uma prova disso, né? Que é o fato de que a gente está ali junto com países, sei lá, Afeganistão, Arábia Saudita, países assim, nosso percentual de mulheres ocupando cargos no legislativo, enfim, cargos parlamentares, vamos dizer assim, menos de 20%. E há poucos anos atrás, antes de 2018, a gente tinha 12%, 13%, tinha certos lugares do Brasil que tinham 8% de mulheres ocupando cadeiras, enfim, nesse espaço legislativo de decisão. Então, quero dizer, nossa situação é muito ruim, mas a gente tem avançado silenciosamente, cuidadosamente. Ao mesmo tempo, a gente vê hoje uma reação negativa dos homens, uma reação violenta dos homens, como a gente viu ao longo da história. Pega o período da caça às bruxas. Por que as mulheres foram caçadas? Porque elas estavam fazendo muita coisa em termos de cuidar da sua própria vida, de seguir construindo uma sociedade, de ter direitos e de ter, sobretudo, liberdade. Então, há uma contra-insurgência, né, dos homens ali contra as mulheres, e as instituições pertenciam aos homens. Então, essas mulheres são massacradas. E hoje, quando a gente vê o avanço do feminicídio no Brasil, por exemplo, há poucos dias apareceu essa nova estatística. Antes a gente tinha uma média de 6 mulheres assassinadas por dia pelo simples fato de serem mulheres, e agora 10 mulheres por dia sendo mortas pelo fato de serem mulheres. O aumento dos casos de feminicídio tem a ver com uma reação dos homens à liberdade das mulheres, enfim, a potência das mulheres, ao fato de que elas estão aí cuidando da própria vida e não se submetem mais, né? Como disse a Marina Silva, eu não sou uma mulher submissa. E não tem por que ser, e não há nenhuma justificativa para que as mulheres sejam. Mas na minha teoria, então, a gente faz avançar por quê? Na prática, como você está colocando, porque a gente pode produzir um feminismo que significa justamente a chegada desses outros personagens na cena, ou seja, mulheres fazendo política, coisa que elas não faziam antes. Então, a gente sair desses 18% de mulheres que estão nos parlamentos para 50%. E aí falo de mulheres, claro, eu penso que as mulheres podem fazer uma política melhor. Mas, obviamente, que essas mulheres que podem fazer uma política melhor são mulheres autônomas, não mulheres laranjas, nem mulheres capachos, portanto, não são mulheres de extrema-direita, servis. São mulheres que vão pensar um mundo como uma sociedade a partir de uma justiça social, e uma sociedade de justiça social é aquela que tem justiça também econômica, justiça epistemológica, justiça do conhecimento, justiça em todos os sentidos. E para mim, paridade, equiparação são questões. Então, a gente passar para 50% de mulheres no legislativo brasileiro, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no Congresso Nacional, para mim isso é algo que está no foco e a gente precisa trabalhar para isso. A gente construir também partidos que lutem por essa causa. Eu penso muito que a gente precisa de um partido feminista hoje em dia. E um partido feminista por quê? Não é só um partido de mulheres, é um partido feminista, ou seja, que se preocupa com direitos para as mulheres, direitos que os homens, que as mulheres precisam e que os homens não se preocupam por elas. Aí você está falando de um partido feminista. Estou. E aí eu pergunto, a dita esquerda que você questiona, mas o campo progressista chegou ao comando do Brasil já há alguns mandatos, comanda alguns estados brasileiros, algumas prefeituras. Como é que você vê esse campo progressista no comando, no poder, e a questão das mulheres, a questão do feminismo? Então, por exemplo, o que seria um feminismo para nós hoje muito na prática? Seria um governo anticapitalista
e eu chamo de ecossocial feminismo, porque a gente poderia aproveitar os ensinamentos do ecossocialismo, os ensinamentos do socialismo. Então a gente precisaria voltar no estágio histórico a um estado, vamos chamar assim, de bem-estar social básico para as pessoas, num estágio histórico, em que a natureza, o meio ambiente, as políticas relacionadas a isso fossem essenciais e cruciais e tratadas como devem ser, sobretudo considerando que o Brasil hoje é um país estratégico nesse campo, no que concerne, portanto, a preservação dos biomas e, enfim, a gente tem a questão da Amazônia, que não pode ser apagada no cenário mundial, ela chama muita atenção, a Amazônia é um fator de comunicação do Brasil com outros países e é um território em disputa, evidentemente, disputa ideológica, disputa econômica, e isso precisa ser levado a sério, mas não é só a Amazônia, o Brasil como um todo, eu até diria que a América Latina como um todo, e colocaria aí também os seres humanos, né, que também são disputados, o trabalhador, inclusive o trabalhador uberizado, né, o trabalhador precarizado também é disputado nesse sistema. As nossas cabeças, nossa mente, né, está sendo sempre disputada, não é à toa, o capitalismo sempre disputou as cabeças das pessoas, o espírito das pessoas. Então, o meu feminismo ecossocial feminista, ele aprende que ele coloca em cena a questão da natureza, a questão social e a questão das mulheres, mas também coloca em discussão todo esse problema relacionado à laicidade do Estado. Porque se tem uma instituição que é prejudicial à vida das mulheres e aos direitos das mulheres, é a instituição igreja. Então, no meu feminismo, no meu governo, o que eu faria é sustentar radicalmente um Estado laico. E, portanto, homens, pastores, mulheres pastoras, pessoas, enfim, que têm algum tipo de religião, que são líderes religiosos, no meu sistema, no meu ecofeminismo, também não poderiam participar das instâncias decisórias, não poderiam nem se candidatar. Por quê? Porque existe uma disputa hoje sobre a fé das pessoas e o espírito das pessoas, e isso não tem feito bem à democracia. E eu falo muito que esse feminismo, esse ecossocial feminismo, ele se compõe como uma democracia radical. E uma democracia radical, ela implica a participação de todos os cidadãos da sociedade, evidentemente com restrições que ajudam a promover a manutenção da democracia. Então, todas aquelas iniciativas antidemocráticas, a meu ver, elas precisam ser regulamentadas e até mesmo controladas. Por exemplo, eu acabo de falar sobre o Estado laico, mas poderia falar também desses partidos de extrema-direita, fascistas, que, a meu ver, precisam ser muito controlados para que eles não venham a destruir a democracia como aconteceu. Então, acho que um cuidado que a gente tem que ter hoje para pensar uma democracia radical é o cuidado de não permitir que essas alternativas que nos colocam no paradoxo da democracia, como o fascismo, o nazismo, tem muita gente por aí defendendo, eu acho que isso precisa também ser levado muito a sério. Então, construir uma sociedade digna, justa, para todo mundo. Eu não sei se deliberadamente ou não, mas eu perguntava para você como que você via na esquerda que dirige hoje a questão do feminismo. Eu acho que a esquerda é ainda esquerdo-machista no Brasil, né? Eu acho que a nossa esquerda precisa estudar mais. E talvez se os nossos políticos de esquerda, dirigentes, líderes, se eles se dedicarem a ouvir, se eles praticarem uma política da escuta em relação às feministas, eu acho que eles podem ir mais longe, né? Há muito esquerdo-machismo e uma das feridas desse esquerdo-machismo é o que eu chamo de identitarismo imaginário. Então, o esquerdo-machismo criou um negócio chamado identitarismo e através do termo identitarismo se marcam pessoas, mulheres, negros, indígenas, pessoas LGBTQIA+, como se essas pessoas não tivessem o direito de lutar por seus direitos, que inclusive não são direitos promovidos pelos esquerdomachos, né? Por essas pessoas que a gente chama de esquerdomachos.
Então, nós vamos muito mal em relação a isso. A anistia, por exemplo, para os partidos que não cumpriram com as cotas das mulheres e das pessoas LGBTQIA+, e dos negros, esse tipo de anistia é também defendida pelos esquerdomachos muitas vezes. E isso não é uma coisa boa, porque é contra a lei. E uma lei que foi criada para melhorar a democracia brasileira. Então, acho que os esquerdomachos brasileiros, eles precisam se rever, porque ao mesmo tempo que eles não defendem os direitos das mulheres, por exemplo, a legalização do aborto no Brasil e a defesa das leis sobre o aborto que já existem no Brasil, isso precisaria hoje ser levado a sério pelos homens de esquerda que estão lá no Congresso Nacional, mas eles viram as costas para esse tipo de assunto, com raras exceções que confirmam a regra, e nós não temos mulheres feministas suficientes, em termos de número, para bancarem também uma defesa. Então, as poucas que fazem essa defesa acabam sendo também muito atacadas e massacradas lá no Congresso Nacional. Então, a gente vê esses homens que não nos ajudam e que ainda nos atrapalham, e que, ao mesmo tempo, não querem que a gente faça parte das instâncias decisórias, puxam o nosso tapete. Isso estou falando nos partidos de esquerda em geral, PT, PSOL, PCdoB e assim por diante, e vários outros que eu nem gosto de citar. Enfim, nosso problema é gigantesco. A gente precisa melhorar numericamente a nossa participação. E aí, para melhorar numericamente, e também para a gente caminhar aqui para um final, eu observo aqui em eleições no Partido dos Trabalhadores aqui do Piauí, que tem, como você disse, a regra da 50% de composição de mulheres e tal, e de candidaturas. Quando chega a época da eleição, abre-se lá os 50% para as mulheres. Mas há uma dificuldade das mulheres de compor, fechar aquele grupo de 50%. E uma das alegações é a falta de recurso financeiro, a falta de apoio dos caciques do partido. Como é que você faz a leitura dessa situação e se você já teve informação de que isso acontece em outros lugares? Isso acontece aqui no Piauí. Isso acontece em todos os lugares, isso é estrutural da nossa política. E aí, como vencer esse problema estrutural? Pois é. Uma vez, há 10 anos atrás, quando a gente lançou um movimento chamado Partida, já tem 10 anos essa vontade de fazer um partido feminista, né? A gente lançou em vários estados do Brasil, discutimos muito isso, da oportunidade, do sentido de se fazer um partido feminista, e naquela época fomos vencidas pelos argumentos, inclusive das próprias feministas, e ficamos na movimentação. Mas nesses 10 anos, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa, e as mulheres avançaram. Então, essa ideia de... Aliás, o nosso movimento, a Partida, foi o primeiro movimento que colocou em questão a necessidade de mais mulheres na política, e dali muitos outros movimentos, coletivos e iniciativas foram surgindo. Mas, quero dizer, as mulheres sempre enfrentaram esse rechaço. Quando a gente chega na política, e eu cheguei a escrever um livro sobre isso chamado Delírio do Poder, nós somos tratadas como intrusas, como se nós não devêssemos estar ali. E eu assisti e acompanho a dificuldade que as mulheres têm de continuarem participando, porque o ambiente político dos homens é hostil para as mulheres. Então, as mulheres são tratadas como intrusas, como incompetentes, como pessoas sem dinheiro, pessoas sem base, pessoas sem recursos. A gente tem enfrentado essa dificuldade e, ao mesmo tempo, atuado. Então, as mulheres feministas estão aí, fazendo base, construindo base, expandindo suas bases, muito em silêncio, porque nosso processo também é um processo longo na história. E a gente também não está só querendo o apoio dos homens, não. A gente precisa desse apoio, certamente, mas a gente também quer fazer avançar uma conscientização sobre as necessidades do mundo, né, em relação à sociedade, às necessidades de uma sociedade em relação a isso. Então, vejo muito isso, puxadas de tapete dos homens, que são muito, muito evidentes, uma vontade de que as mulheres não estejam perto, e
E as mulheres aí também não podem ficar simplesmente contando com os homens e fazendo associações com eles. Elas têm que aumentar as suas bases e construir junto com as suas parceiras. Obviamente, para que a gente vença, a gente precisa ter noção do que significa uma hegemonia política e de que política é luta por hegemonia. E eu lembro muito bem, há 10 anos atrás, então, quando nós começamos com essa conversa, numa conversa com Luiz Erundina, né, que é uma figura tão importante na esquerda brasileira, no campo progressista, uma figura, então, histórica, e ela dizia assim, olha, temos que aprender a disputar, porque disputar para as mulheres é completamente diferente do que significa disputar para os homens. Então, a gente ficou com essa ideia também de que a gente precisa, nesse estágio histórico, e eu falo sempre disso porque eu acho que é um acúmulo de aprendizados e de desafios nos quais a gente tem que se lançar, então as mulheres seguem em frente, construindo esses caminhos à sua maneira, o que eu acho que vai, a curto, médio e longo prazo, certamente modificar a nossa política como um todo. Muito bem. Então, eu agradeço sua participação. Obrigada, foi um aqui prazer. no Pensar Piauí. Obrigado pela entrevista. Prazer.